Quer compartilhar a tela? Não, acho que eu vou falando aqui e a gente vai entrando, fazendo uma roda de bate-papo. Quem Perfeito. tiver dúvidas, vamos, vai levantando a mão, a gente vai falando. Bom, vou falar um pouco, primeiro vou me apresentar um pouquinho, né? Sou o Danilo, eu comecei no tênis pequeno também, quando criança, com 10 anos. Comecei pegando bolinha na quadra como pegador de bola lá em Cotia, na Granja Viana, com a professora Carla Bazon. Foi ela que quem me levou para o tênis e quem me ensinou esse esporte maravilhoso que a gente gosta tanto e tenta fazer sempre o melhor por ele, por todos esses anos. Bom, então lá atrás, né, como pegador de bola, depois entrei na faculdade, fiz faculdade de educação física pelo Mackenzie. Durante a faculdade, em 2010, 2009, desculpa, eu fui para a THK, que é o Cooper Cotia. Trabalhei 10 anos lá no Cooper Cotia como estagiário, junto com o Eric Índio, o Daniel Hirose, Platão, Richard Tsukada. Então foi uma equipe muito boa que eu aprendi muita coisa lá também, né? E aí em 2010 eu fui para o Pinheiros. Entrei no Pinheiros na escolinha de tênis, comecei como estagiário, fiquei lá 2 anos e meio como estagiário e estou até hoje como professor do clube. Né? Então, desde 2010 que eu estou no Clube Pinheiros. No clube fiquei 9 anos na escolinha, depois migrei para as aulas coletivas, que é o que eu faço até hoje dentro do clube. E em 2022 eu recebi um convite do Lelo, que é o Marcelo Mota, nosso coordenador geral da massificação, né, que ele coordena a massificação na rede tênis pelo Brasil todo. Ele me convidou para participar do projeto em São Paulo, né? Então ele iria começar a massificação na cidade de São Paulo e ele me convidou para coordenar e montar um time para tocar as aulas em São Paulo nos parques, né? E aí, em 2022 começamos esse trabalho. Que aí começou eu e a professora Magnólia. Primeiro éramos só nós dois. Aí, durante o ano de 2022, aos poucos veio mais um estagiário, que foi o Daniel, passou um tempo por nós. Aí o Daniel saiu, foi pro Pinheiros também, tá seguindo a vida dele lá. Aí em 2023 entrou o Ed, que ficou um ano com a gente também. Depois veio a Miriam, né? Aí da Miriam veio também o Paulo, que vem fazendo a parte das escolas, né? Ele faz a fase 1, também faz parte do nosso time. Aí isso na sequência veio a professora Jennifer para fazer a fase 3, ali já em 2020, ainda em 2023. E depois veio o professor Luiz. E aí agora, por último, o ano passado, entrou a professora Melry. Então, nosso time hoje foi formado por 7 professores, né? Eu como coordenador e mais 6 professores que tocam as aulas ali, né? E que Então, é o Paulo fazendo fase das escolas e os outros 5 professores fazendo a parte nos polos, que eu já vou explicar tudinho para vocês aí. Estou falando muito rápido aí, Regis? Não, tá ótimo, que massa. Só acrescentar aí que eu conheço todos eles aí. São pessoas assim de um coração tremendo, né? Vocês fazem um trabalho fantástico na aplicação na cidade de São Paulo, né? Eu estava, por exemplo, agora como a Rede Tênis Brasil estudada nessa parte toda, claro, né? Mas quero notar aí que todos esses professores que você exaltou, porque você é o líder desse time, são mais de fantástica capacidade assim de inteligência emocional, que as crianças né, muitas vezes procurando aprender, fazem o melhor possível com o material que tem, com a quadra que tem, para acolher a todos, né? Então, um agradecimento, uma salva de palmas a todos esses professores que você falou. É uma
É um time, é uma luta grande, é uma luta bem grande, a gente tenta fazer sempre o melhor para todas as crianças. Em São Paulo, esse ano, nós estamos com, viramos o ano aí com 500 crianças que passaram pela massificação, né, nossos polos. Claro, tem os outros polos da rede tênis, mas pelo meu polo, nosso polo meu ali, dos meus parques, foram 500 crianças esse ano que passaram pelos polos, né? Fora as escolas públicas. Bom, mas eu vou explicando agora e vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. A massificação na rede tênis, ela teve início em 2014, né? Era o Lelo, quando saiu do Pinheiros, ele era coordenador do Pinheiros, foi convidado pelos diretores da rede tênis para fazer a massificação. Então ele montou esse projeto de massificação que teve início em 2014. Na época faziam mais a fase 1, né? Depois eu vou explicar para vocês. Mas era a fase 1 que era a fase 1 é basicamente as escolas. Então ele ia nas escolas públicas com um raquete, bolinha, uma mini rede nas costas e ia dar aula para as crianças e apresentava o tênis para as crianças ali dentro das escolas, né? E com o passar do tempo, o projeto começou a crescer, né? A ideia era ser uma coisa mais, vamos dizer assim, local em São Paulo, aí começou a crescer, começou a vir outros estados interessados, amigos, então ele foi para Porto Alegre, Brasília, e hoje nós estamos aí num total de 9 estados, né? 8 estados mais o Distrito Federal. E aí, e esses locais pelo Brasil, né, são Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, Minas Gerais, né, tem Mariana e Ouro Preto, aqui em São Paulo, aí nós temos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasília, Pará e Pernambuco. Então são esses estados que nós estamos aqui, que estamos aí pelo Brasil, que tem a massificação, projeto de massificação ativo acontecendo durante o ano. Bom, o objetivo da massificação, lá desde o início, ele sempre foi quebrar essa barreira econômica, né, que tem no tênis. Né, de falar, o tênis é um esporte de elite, só elite. Então a ideia saiu muito para quebrar essa barreira, justamente essa barreira, de dar oportunidade para outras crianças participarem, crianças de escola pública, né, de conhecerem o esporte e praticarem o esporte da melhor maneira possível, né, sempre visando ali uma oportunidade para elas. E aí recebendo todo assim um suporte, né, com raquete, todo o material apropriado. Aos poucos vão vindo as parcerias com academias. Aqui em São Paulo nós temos a parceria com a Prefeitura de São Paulo para usar os parques públicos. Então nós temos aí aulas nos parques públicos, todos eles com quadras de tênis. Algumas quadras são, a maioria delas são, quer dizer, todas elas são quadras duras, né, de cimento. Então não, na massificação não tem aula aqui em São Paulo na quadra de saibro, mas temos no Mané Garrincha, no CT, algumas quadras de saibro que as crianças participam de eventos lá também para poderem, as que não tenham, nunca tiveram contato, né, com o saibro, com essa quadra, para poder conhecer também. Bom, e aí dentro do projeto, né, tendo esse objetivo de quebrar essa barreira, a gente também trabalha junto o reforço escolar, né, um apoio escolar. Então todas as crianças que fazem parte da fase 2, eles têm a parte, fase 2 não, desculpa, da fase 3, eles têm o acompanhamento escolar, né? Claro que aí as crianças apresentam um boletim, eles passam por uma equipe de pedagogos que avalia a criança que precisa do reforço ou não, né? Então, por exemplo, a criança entra lá na fase 3. Ah, mas meu filho é bom na escola, não precisa. Não, calma, vamos lá. Ele vai ser avaliado pela equipe de pedagogos, ele vai apresentar o boletim, ele faz lá uma avaliação e a equipe de pedagogo avaliando fala, olha, não, tá bom, ele não precisa estar frequentando, mas ele tem que estar sempre mostrando o boletim e
justificando ali a sua presença na escola e as suas boas notas, né? Então, ele mantendo isso, ele não precisa fazer o reforço escolar. Já as outras crianças que precisem de um reforço, a RTB também está ali oferecendo esse reforço escolar para as crianças da fase 3. Danilão, Oi, posso fazer uma intervenção aí? sim. A Rede Tênis Brasil, depois você me explica como é que ela começou, né? Aí depois a gente fala disso. Uhum. Mas a Rede Tênis Brasil, ela divide o seu trabalho em fases, né? Onde a Sim, primeira fase da massificação, a fase 1 e fase 2, é você que coordena. E são as bolas vermelha, verde e laranja, certo? E a isso. atuação do seu time, a Magnólia está aí, daqui a pouco a gente abre o microfone para ela dar apoio, porque ela é uma professora fantástica aí da sua equipe. Daí está dando um sorriso, né? Mas crianças lindas também. E aí, essas quadras, me corrija se eu estiver errado. Sim, Pelezão na Lapa, Zona Oeste, certo? isso. Depois, Zona Norte, nós temos Cefó, na Freguesia do Ó. Exato. Também Zona Norte, Jardim São Paulo, atrás do Sesc, ali quase Santana, ali Jardim São Paulo, né? Sesc Santana, isso. Então, e depois no Serete, no Tatuapé, certo? E tem o Parque da Moca na Rua Taquari, ali perto da faculdade. Ah, essa é nova. Então, da nossa época não tinha o Parque da Moca. Legal. Então, aumentou. E aí, É, qual que é a... na verdade ele tinha, só que o Parque da Moca, eu acho que talvez vocês não tinham frequentaram lá, porque na época a gente não conseguiu fazer festivais lá, né? Eles têm a prefeitura usa lá como abrigo na época do inverno, e aí por um momento estava um pouco mais conturbado por causa do abrigo, eles não deixavam a gente fazer os eventos lá. Então, no ano do Lolo, a gente não tivemos evento no Parque da Moca, né? As crianças faziam aula, mas só faziam a aula na terça-feira, né? Nós não podíamos fazer algo a mais naquele ano. Perfeito. E aí, na fase 1 e fase 2, são as bolas coloridas, certo? Então, vamos lá. Fase 1, ela é nas escolas, né? Então, é o Paulo que vai, e aí é nas escolas de São Paulo. Então, nós vamos nas escolas a escola, como é mais uma apresentação, é uma iniciação, a gente usa só as bolas vermelhas, né? Então, a gente faz ali uma apresentação mesmo do tênis, da modalidade. O Paulo, cara, um cara fantástico aí de criatividade, parceiraço. E ele quem faz essa fase 1, né? A gente fala que ele tem que ir lá dar o doce para a criança e puxa a criança pro tênis depois lá nos parques públicos na fase 2. Então ele é o cara bonzinho que vai lá dar o doce para as crianças, E a... pra gente sequestrá-las pro tênis depois. e- No bom sentido, claro. Claro, claro. E a fase 1 no colégio é na hora de educação física? Qual que é a periodicidade? Então, aí, normalmente a gente usa a aula de educação física aqui em São Paulo. Então, a nossa fase 2 aqui, ela só é realizada nas aulas de educação física, né? Em outros estados, tem escola que eles têm uma aula extracurricular, né? Então, o professor vai lá, forma o contraturno com algumas turmas e daí faz a fase 1 na escola. A nossa fase 1, ela utiliza a aula de educação física do professor. Então, o Paulo está sempre em contato com os professores, respeitando a agenda deles lá de avaliações e atividades que eles têm. E aí, normalmente, uma vez por mês em cada escola, ele está sempre passando para poder estar ali reforçando ali as aulas, dar mais uma aula para aquelas crianças. Às vezes atende as mesmas crianças ou ele troca as turmas, mas aí vai de acordo com o que o professor da escola tá sempre liberando lá. Legal. E aí, Paulo, tudo bem? Olha aí. A Boa festa, noite, boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? tudo bem. Desculpem o atraso, eu estava sem o fone, já consegui resgatar o fone, aqui estou eu. Sobre essas aulas de educação física, a gente, pegando todo o gancho que o Danilo falou, a gente sempre procura contemplar todos os alunos da escola. Então, a escola tem 500 alunos, tem 800, tem 900 alunos, e aí a gente faz em cima disso o atendimento de todas as crianças. Então, pega um dia da semana, atende criança do primeiro, segundo e terceiro ano, por exemplo.
pega outro dia da semana, atende criança do quarto, quinto, sexto ano, e assim vai em todas as escolas, atingindo, tentando contemplar todos os alunos da escola, todos, para depois fazer com que eles vão fazer aula no polo. Legal. Então, E qual é o número de escolas hoje que o projeto aqui da São Paulo abrange? Eu atendo umas 10 escolas. 10 escolas. Isso. 10 escolas, isso. Aí você, então, foca o principal responsável, o vetor, para o bichinho do tênis picar a criança. Isso aí. É isso, né? Essa sua... É o mosquitinho da dengue do tênis. E aí, pode falar, Foca. Porque eu vou nas escolas e faço de uma maneira bem lúdica, bem divertida. Legal. E aí como o Danilo falou, é a isca para levá-los para a quadra, e aí na quadra já começa um trabalho bem mais específico, né? Com mais disciplina, com mais correções técnicas. E aí as crianças que ficam são aquelas que realmente pegam gosto pelo esporte, e são muitas, viu? São muitas crianças que ficam, graças a Deus, bastante criança fica pelas quadras aí. Eu tenho certeza que eu vi muita gente. Vi muita gente mesmo. Meu filho participou bastante. E aí você leva para Magnólia. Boa noite, Magnólia, uma das professoras da fase 2. Boa noite. Boa noite para todo mundo. A Magnólia está no projeto há muitos anos. Ela está desde Barueri, acompanhando o projeto. Ela dava aula com o William, na época, lá em Barueri, antes da Rede Tênis sair de Barueri e vir para São Paulo. Trabalhou quanto tempo em Barueri? Barueri, acho que não chegou a um ano, porque eu peguei ali o finalzinho, né? Que lá meio se encerrou, né? E aí depois eu encontrei o Danilo, e aí reabriu aqui em São Paulo, e aí eu voltei novamente para trabalhar aqui. Legal. Fantástico. Só tenho a agradecer, vocês realmente são fantásticos. E aí a fase 2, então, aí é nas quadras da prefeitura, que eu já mencionei os locais. Isso. Se tiver algum conhecido que queira indicar, só mandar um WhatsApp para você, né, Daniel? Isso, pode mandar uma mensagem lá no WhatsApp. Eu estou no grupo também, o Regis também pode passar meu contato. E aí nós vamos direcionando para o polo mais perto de cada um, né? Então, lembrando aí, na segunda-feira na Zona Norte, no Jardim São Paulo. Na terça-feira acontece na Zona Leste, no Parque da Moca. Aí na quarta a gente vem para a Zona Oeste, no Pelezão, ali no Alto da Lapa. Quinta-feira nós vamos para a Freguesia do Ó, também Zona Norte. E na sexta-feira lá no Serete, Zona Leste também. Legal. E aí vocês trabalham com as 3 cores de bola: vermelha, laranja e verde. Isso, aí nos... E a faixa Pode falar, desculpa. E a faixa etária? Então, vamos lá. Aí nos parques nós temos lá os horários de manhã, o primeiro horário, 8 horas. Né? Vou falar já manhã e tarde. Então, 8 e 2 da tarde são bola vermelha. E aí a gente atende crianças normalmente de 6 até 9 anos. Né? Às vezes algumas crianças de 10. Por que a gente deixa um pouco aberto, às vezes, algumas crianças com 10 anos? Porque a gente está sempre atento a respeitar o desenvolvimento motor de cada criança, o repertório motor, cognitivo. Então, às vezes, criança que nunca jogou ou que tem um repertório motor por algum motivo um pouco atrasado, ou enfim, aí nós começamos na bola vermelha para que ele possa ter um melhor desenvolvimento, um melhor aprendizado da técnica do tênis, né, o tempo de bola, empunhaduras, e aí na sequência ele vai para a bola laranja. E a bola laranja ela acontece de período da manhã às 9 horas e no período da tarde às 15 horas. Bola laranja a gente tem crianças hoje de 9 a 12 anos, também algumas crianças com 13, que às vezes chegam e aí ali no meio do caminho, mesma coisa, a gente faz um teste, faz uma avaliação, se achar necessário, fica um tempo ali na bola laranja e depois avança para a bola verde, que aí seria o último horário do dia, né? Período da manhã às 10 horas
e no período da tarde às 16 horas. Então Legal. todos os parques têm os 3 níveis de bola de manhã e de tarde. Então nós estamos ali para atender as crianças nesses horários, né? Um dia em cada parque. Exato. E aí vocês poderiam contar algumas histórias fantásticas que vocês aprendem, que vocês aprendem mais do que ensinam, né, com essas crianças, né? Que é fantástica, né? É cada história, né? É muito legal. Acho que o tênis ele traz a vivência com as crianças. O tênis ele traz muito isso para nós, né? E a gente ouvir muitas histórias, a gente está vivenciando ali com as crianças. No Alto da Lapa, há uns anos atrás, nós tínhamos uma família que eles adotaram 3 filhos. Né? Eram 3 irmãos e esse casal adotou os 3 irmãos de um abrigo e eles foram lá, apareceram lá para jogar com a gente. O que os meninos evoluíram, né, durante as aulas, que eles chegaram na família, principalmente os mais velhos, né, um era pequenininho com 7 anos, aí tinha a irmã dele tinha acho que 13 e o irmão mais velho tinha 14, acho que era isso. E os mais velhos, eles chegaram muito acanhados, porque já tinham passado por outras famílias e não tinha dado certo, e naquela família eles estavam curtindo e estava dando super certo, graças a Deus. Né? E aí, durante as aulas, eles foram se soltando também, até mesmo com a própria família, a família dava um retorno para nós, que estava muito feliz, que eles estavam se sentindo muito bem, muito acolhidos dentro da aula, por eles, por todas as crianças, porque eles faziam no horário cheio, e era super legal, assim, foi uma história que me marcou bastante, essa família de ter adotado essas crianças, e a gente poder ter ajudado eles ali no seu período de adaptação, né, em todo aquele processo, foi bem legal, foi bem gratificante. Com certeza. Vocês ajudam a transformar cidadãos, né, brasileiros Sim. do tênis, né? Eu acho que isso é louvável. Deus abençoe. E aí, continuando então, a Bola Verde ali, tem os festivais também, né? Já estou te cortando. Bom, aí vou seguir com as fases e a gente fala lá um pouco dos festivais, tá bom, Raiz? Pode ser? Pode ser, pode ser. Então, aí essa foi a fase 2, né, que a gente faz nos parques. Aí a fase 3 já é uma fase onde nós, com as aulas dos parques, a gente faz uma pré-seleção, faz ali, seleciona algumas crianças que nós achamos que tem um pouco mais de aptidão, que tem vontade de jogar, que estão sempre em busca de algo a mais, né? Então a gente seleciona essas crianças e envia para o Mané Garrincha. Né? E nós temos também, claro, a minha equipe também tem a fase 3 de manhã com a Jennifer. A Jennifer faz a fase 3 no Pelezão de terça e sexta de manhã. E aí esse ano tem coisa nova aí, hein, Magnólia? Vamos lá. E então, essa fase 3 a princípio a gente está alguns com a Jennifer e outros a gente já está indicando para o William. E aí, conforme ele vai conseguindo vaga lá, ele vai colocando essas crianças para continuar treinando lá, né? Que é o caso aí do filho do Cris, do Murilo, tem o Francisco, que vieram também lá do Parque da Moca, o Arthur, que veio do Serete, a Elo, que era aluna da Dênia lá do Mané Garrincha mesmo, né? Ela começou lá com a Dênia. Então essas crianças vieram de dentro da massificação, o Raulzinho lá do Serete, né? Tava esquecendo do Raulzinho. Tem um Raulzinho também que veio do Serete. Nossas crianças vieram de dentro da massificação e hoje estão fazendo parte ali da fase 3. Nessa fase 3 são crianças, são aulas, são treinos repetitivos na semana, com um número menor de alunos. É claro, muitos deles continuam, alguns continuam com a gente também no polo. Por exemplo, o Raul treina sexta-feira de manhã conosco lá no Serete e treina mais 2 dias na semana no Mané Garrincha, né? Então nós temos aqui a ideia da fase 3, além de proporcionar um treino com um número menor de crianças, é aumentar o número de vezes que a criança está na quadra, é o número de horas Exato. deles na quadra, né? E então
eles podem continuar conosco na fase 2 e também treinando na fase 3, nos dias lá no Mané Garrincha ou em outros polos, né? Depende do polo onde ele vai estar. E Legal. aí, depois da fase 3, nós temos a fase 4, né? Que aí a fase 4 são os mais velhos, acima de 13 anos, né? E aí esses meninos acima de 13 anos da fase 4, eles acabam, quer dizer, eles continuam lá com o William, né? Seria, na verdade, assim, desculpa, vamos lá. A fase 3, a gente tem de 7 a 10 anos, seria mais ali bola laranja, né? E aí indo para bola laranja e verde, desculpa. E aí fase 4 seria 11, 12 anos, né? Então são crianças já um pouco mais velhas que continuam ainda esse treino. Aí a fase 4 normalmente acontece mais só nos centros esportivos ali no CT, né? Que é com o William lá no Mané Garrincha. E depois da fase 4, ele vai ter a fase 4B, que aí é aquela criança, aquele adolescente que não entrou para o time RTB, mas ele continua treinando com a gente, tem um bom nível de tênis, e ele vai treinar conosco até os 18 anos, que é a ideia de depois indicar ele para uma faculdade, auxiliar ele no primeiro emprego em alguma empresa parceira. Então é tentar auxiliar ele na sua trajetória, ou indicando para um primeiro emprego, ou talvez fazendo uma faculdade. Tem algumas faculdades aqui em São Paulo, quer dizer, no Brasil, que eles podem continuar, que eles podem estudar, alguns ganham bolsa. Então a ideia é essa, é ajudar esses jovens até o final lá, até a sua jornada no trabalho ali, já entrando na vida adulta. Legal. E aí da fase 3, da fase 4A, a gente tem o último caminho, que seria o adolescente que entra no time RTB. Aí ele vira time RTB e aí ele entra pro time de competição, né? Que aí ele treina competitivo, que aí entra a ideia de talvez ser um atleta profissional, enfim. Aí é o outro caminho a ser seguido, né? Então o nosso da massificação vai mais junto ali com até a fase 4B, que é tentar proporcionar a esses jovens aí a prática, a vivência de torneios, de campeonatos pela federação local e auxiliá-los a entrar numa faculdade lá na frente. E aí depois, quem não vai nessa fase 4B, vai para o time RTB. Aí o time RTB é a equipe de competição, que aí ele pode se tornar um profissional, um atleta profissional, ou se ele chegar lá com 18, 19, também pode ir para uma universidade também. Aí só Deus pertence ao caminho dele, né? Vamos ver o que ele vai escolher lá. Pode até virar um professor RTB, quem sabe, né? Também. Esse da fase 4A, da 4B, muitos acabam virando professores de tênis aí no Brasil, não só da fase 4B, né? Às vezes o atleta profissional que tenta um profissional por um tempo e de repente vai chegar um momento que ele não vai conseguir, ele acaba, às vezes volta como um treinador, né? Mas o 4B, muitos deles viram professores aí. Nós temos muitos que, não na rede tênis acho que não tem ainda muitos professores vindo do projeto de massificação, né, porque ele é novo, mas a gente vê muitos outros aí que vêm de pegador de bola, vêm de outros projetos que acabam virando professor. Beleza. Só explicando uma coisa, então, só para resumir. A fase 1 é o Foca que faz, o Paulo, fantástico, vai lá, ele vai picar a criança, né, para a criança picar Vim pro tênis, o mosquitinho do tênis. Aí, fase 2 e 3, até a 4B é com você, é contigo, né? Mas a fase 2 nas figuras, nos locais que você já falou. E quando fala tem muita gente fora de São Paulo, né? É o Centro Olímpico, criado por Adhemar de Barros, governador do estado de São Paulo em 1960, para os Jogos Pan-Americanos de 1961, onde a Rede Tênis tem concessão nas 6 quadras, 5 de saibro e uma rápida, certo? Onde a Nawane, a fantástica Nawane, Naná joga. Então, quem Livas. contato com a Naná o tempo inteiro, e é onde
acontecem as fases 3, 4A e 4B, certo? Que já é bola amarela, né? Então, a parte 4A e 4B já é a bola amarela. Regis, está picotando. Desculpa, gente, é que está picotando um pouco o seu áudio, Regis. Viu? Eu acho que é minha internet. Mas vocês me ouviram ou não? Sim, deu para entender, só que deu uma picotada só. Tá? Aqui deu um celular que é a internet. Eu acho que deve ser a chuva, viu, pessoal? Se quiser, eu repito de novo. Não, deu para entender, é só para avisar só. Obrigado, Cláudio. Aqui em São Paulo, a fase 4A e 4B ainda não se iniciou, porque as crianças estão chegando lá ainda, né, com a idade, como eu falei, a gente começou em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, em 2022, então, na verdade, a Dênias começou em 2021, então nós ainda não temos a criança com essa idade já preparado para a fase 4A ou 4B, né? Nós estamos aí na fase 3, então a fase 3 já está acontecendo, e ao longo dos anos agora a sequência é essa, acontecer a fase 4A e a 4B dentro de São Paulo em breve, né? Espero o ano que vem, quem sabe já conseguir Murilão, conseguir entrar essa fase 4A ou 4B. Legal. Em outros estados já acontece, né? Em Porto Alegre já tem algumas crianças de fase 4A, no Pará também acho que já tem, acho que em Belém também tem, com o Neto. Bom, alguns estados já estão fazendo, nós aqui ainda não temos ainda criança nesse nível, na verdade com essa idade. Legal. E voltando um pouco para a fase 2, que são as bolas coloridas, né? Vocês seguem aquela metodologia francesa que todo mundo fala, ou vocês têm Então, a metodologia da rede tênis, ela foi baseada em estudos com a metodologia francesa, com a metodologia americana, né, que é o Play and Stay. Então, é uma junção de conhecimentos, né, de pesquisas, né, do tênis, dessas metodologias, que foi desenvolvida ali para aplicar dentro da massificação, né? Então, nós usamos, por exemplo, da metodologia francesa, bastante exercícios de fila, que é exercício de repetição, então espelhinho, então tem bastante exercícios nesse sentido, sensibilização, do Play and Stay, por exemplo, tem os jogos, então tem muitas aulas que são baseadas em pontos, joguinhos, então sempre tem alguma coisa, valendo ponto em alguma coisa, então é bem junto assim as duas metodologias, a gente pegou um pouquinho de cada uma e foi trilhando um caminho ali para aplicar aqui dentro de São Paulo, não só de São Paulo, né, pelo Brasil todo. A metodologia ela é geral, todos os polos têm que seguir a mesma metodologia. Beleza. Tem uma dúvida aqui da Vanessa Capa, deixa eu pegar aqui, Danilo. Boa noite, desculpa, fiquei com uma dúvida. Essas fases são uma sequência obrigatória ou a criança pode já entrar na 4A e 4B? Obrigada. Então, ela pode sim, às vezes, entrar numa 4A ou 4B, né? Tudo depende da vaga. Então, por exemplo, chega uma criança lá, já está jogando federação, quer entrar na fase 3. Ela vai olhar e ver se tem vaga, né? Então, por exemplo, o William vai analisar a grade dele e falar, olha, tem uma vaga aqui, não tenho vaga agora. Então, é nesse sentido, né? Mas passa por uma avaliação do responsável daquela fase. Por exemplo, a fase 3 e provavelmente a fase 4 vai ser o William, ele que vai estar avaliando essas crianças, entendeu? Eu faço avaliação nas crianças da manhã. Então, por exemplo, fase 3, período da manhã, comigo e com a Jennifer, a gente faz uma avaliação e aí, se tiver apto, a gente puxa para dentro do time. Mas eles fazem uma avaliação antes, por nós. É uma equipe de professores. Legal. A Cláudia Castro perguntou, a fase 3 vai até qual idade? A fase 3 ela vai até 10 anos. Aí. 7 a 10 anos. Legal. E aí, depois a 4A, 4B, tem um atleta, né? Que aí a gente tem o competitivo, né? Aí tem uma divisão nessas categorias
de atleta RTB, quando ele sai da 4B e ele é aprovado? Ele tem um nível de... Então, aí, assim, aí quando ele tá na 4A, que ele tem aquela escolha, ou ele vai para 4B, ou ele vai pro time competitivo, ele vai passar de novo por uma avaliação, né? Tanto pelo time RTB lá do competitivo, né? Que hoje a gente tem aqui em São Paulo é o Fabiano. Então, ele que faz as avaliações, ele vai olhar o histórico vamos pôr do menino, vai, do menino na federação, em torneios, a participação dele nos treinos, como é que ele é nos treinos. Então ele faz uma avaliação também prática com o menino na quadra, com treinos ali, jogos, e aí ele avalia, depois dessa avaliação ele decide se o menino está pronto ou não para o time RTB. Né? Então, para entrar no time RTB, ele tem que passar por essa avaliação. Aqui em São Paulo, é o Fabiano que normalmente faz essa avaliação. Legal, legal. E aí depois, e dentro desse time competitivo, aí é time competitivo, aí é time do Léo Azevedo, né, que é mega famoso. Isso, aí lá em time competitivo entra, né, o Léo como head coach e o Fabiano como coordenador aqui de São Paulo, né? Então o Fabiano quem coordena a equipe de competição aqui de São Paulo, ali no centro de treinamento. E aí tem os treinadores dele, da equipe dele, né? Então ele tem a equipe dele ali de São Paulo e tem os outros polos, na verdade, que são apoiados pela Rede Tênis em outros estados também. Então o Léo muitas vezes, às vezes viaja, vai para Brasília para acompanhar, sei lá, o treino do Guto. Então ele tem essa agenda aí de também acompanhar esses atletas que não treinam aqui no CT, que treinam em seus locais de treino próximos às suas residências, né, que não vieram morar em São Paulo para treinar aqui. Então eles treinam nesses outros estados. E aí o Léo quem faz essa visita e vai acompanhando também o desenvolvimento desses atletas. Olha quem está aí, nosso Eric Índio, meu querido amigo, coordenador da Slice, começou com o Danilo, ó, você chegou atrasado, o Danilo já falou de você aqui. Um abraço do seu amigo, Mine. Boa noite, galera. Pô, aprendi muito com esse cara. Acabei de sair da quadra, cara. Legal, legal. Tem mais alguma coisa além de sair da quadra? Você não vai falar nada? Magnólia aí, só tem gente boa hoje. Toda live tem gente boa, né? Mas é amigo nosso, né? De tantas jornadas aí, né? Não, falar que foi um prazer aí esse tempo todo compartilhar a quadra com o Danilo aí. Eu aprendi demais, né? A gente teve bastante troca aí, né? E falar que o Danilo é um amigo pessoal, né? Então, mandar um abração para os pais dele aí, que eu adoro de paixão e tamo junto aí, cara. Você sabe que pra vida, né? Do esporte pra vida. Com certeza. Sempre, Indião. Olha, eu queria falar que dar um oi pra Dênia, que é uma mega parceira lá no Mané Garrincha. Ela quem coordena a massificação no Mané Garrincha. Nada, foi só 220 do mundo, né, Dênia? Que honra ter você aqui com a gente. Nós estamos falando que é a 220 do mundo, pessoal. Boa noite, Dênia Salô. Um prazer. Oi, boa noite, pessoal. Em dupla, né, Dan? Mas tudo bem. Mas foi. Valeu, pessoal. Muito bom. Desculpa só chegar agora, eu estava em aula, mas esse Danilo é sensacional, faz um trabalho lindo lá com a gente em todos os parques públicos aí que a Rede Tênis está de parceria. E é um trabalho bem bacana que o Dan está desenvolvendo, então parabéns, Dan. Queria ter chegado antes para te ouvir, mas já conheço o seu trabalho e sou muito fã sua. Parabéns para nós. Estamos Valeu, garoto. lutando. É isso aí. Legal. Obrigado pela participação, Dani. Valeu. Obrigada também. Estou aqui ouvindo, tá? Valeu. Legal. Então, aí, Danilo, a palavra é sua. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Participantes aqui, o Danilo já falou de todas as fases.
Tem a Tamires que falou boa noite. O Bombonati, conheço muito bem o Paulo que fica nas escolas, né, fazendo o bichinho do tênis morder as crianças, para ir o Danilo Magnólia, Miriam, a Jennifer e Companhia Limitada, né, começar na fase 2, depois vai para a fase 3, que começa com o William lá no Mané Garrincha, que já é bola amarela, aí vai para 4A, 4B, não vai para 4B, vai para o competitivo, né, vira atleta profissional. E aí, eu quero perguntas agora, pessoal. Cadê as perguntas? Acho que tem uma pergunta, acho que é Tamires, ou Regis. Tamires? Espera aí que eu tenho que ir. Acho que é Tamires. Chegou da Tamires. Ela falou, boa noite. Vocês sempre conseguiram ter um bom time de treinadores do projeto? Como fizeram para montar essas parcerias? Vou falar que é bastante amizade, viu, dentre eles ali, porque tem que ter eles e eles. Principalmente a fase 2 e fase 1. Sou professor aqui em Fortaleza. Essa é a minha primeira participação por aqui. E aí ela mandou risos. Então, a pergunta dela é como vocês montaram o time de vocês aí? Bom, como sua primeira vez, bem-vinda, Tamires. Olha, eu sempre falo pro meu time de professores que eu sou um cara iluminado por ter uma equipe tão boa como eu tenho aqui em São Paulo, né? São professores que se dedicam sempre pelo trabalho, amam estar ali na quadra, gostam muito de dar aula de tênis, gostam de estar com as crianças, e isso faz muita diferença, né? Porque se o professor não está engajado, se ele não é dedicado, não sai um bom trabalho, né? E então a gente tenta sempre buscar pessoas que gostem disso, né? Nesse sentido, que estão sempre em busca de se atualizar. A gente está sempre falando sobre o planejamento, então a gente faz os planos de aula, e a gente tento sempre trazer meus professores sempre para junto da equipe, a equipe está sempre unida, é sempre um ajudando o outro, né? Por exemplo, eu tenho 2 professores que só trabalham à tarde, que é o Luiz e a Melry, mas não é porque eles só trabalham à tarde que eles não fazem parte, não, eles estão sempre junto conosco. O Paulo às vezes está mais tempo nas escolas, mas a gente está sempre se falando, nos eventos nós estamos sempre juntos. A mesma coisa a Magnólia e a Jennifer, que só trabalham de manhã, estão sempre ligados um com o outro. Então a ideia é sempre assim, meio que fazer uma família mesmo. Então a gente está sempre se falando, está sempre preocupado um com o outro, se está todo mundo bem. E montar um time assim não é fácil, né? Não é fácil, mas eu tive a sorte aí de ter encontrado essas pessoas no meu caminho, né? Então legal. Eu estou feliz por isso. Legal. Ô Danilo, eu vou ligar os pontos agora. O outro Danilo, presidente da Federação Paulista, anunciou que vai ter campeonato das massificações dos projetos sociais, né? Isso. Pode esperar aí das inscrições da Rede Tênis Brasil. E também da isenção de taxa, né, para os pais, né, e anuidade, né, que ele falou. Sim, a ideia é as crianças que fizerem a inscrição pelos projetos, né, não só a Rede Tênis, mas todos os projetos aqui em São Paulo, eles têm ali a isenção da anuidade e aí para poderem participar dos torneios, né? E eu acho que é um passo muito importante, muito grande, porque muitas das crianças que estão nos projetos, eles não conseguem, realmente é isso, é a participação em torneios, né? Em jogar um torneio, participar de um torneio de federação, querendo ou não, é um custo bem alto em São Paulo, né, para você poder jogar, né, nada aí, uma inscrição não sai barata, você passa às vezes um dia inteiro numa academia jogando, quando chove você tem que voltar no outro dia, ou então se você passa de fase, às vezes tem que voltar no outro dia para jogar, então leva um final de semana inteiro e é gasto, né? Então, tendo esse apoio do Danilo aí com a anuidade e isenção em alguns torneios que vão ser realizados para os projetos, vai ser muito legal, vai ser muito bacana e vai ajudar bastante, né? Porque as crianças vão poder realmente jogar. E legal. O primeiro é agora no próximo final de semana, vai ser no Corinthians aqui, São Paulo. Graças a Deus, ainda num time bom, hein? Falar que nós dois somos corintianos, né, Danilo? Fica chato.
Ó, tem mais perguntas assim. Vanessa Capua, também como escrever as crianças? Escrever as crianças, ela é nova por aqui. Vanessa, o Danilo está no grupo, você pode acessá-lo, Danilo Silveira. Ele vai ter o maior prazer de direcionar o seu filho ou sua filha, ou o seu conhecido ou sua conhecida, ao projeto da Rede Tênis Brasil, né, que começa nas fases da massificação que ele acabou de explicar, tintim por tintim. Aí, que mais? Também, Silva, entendo que todos sempre tiveram vivência com o esporte. Acho que talvez você tenha entrado um pouquinho atrasado. Esses professores são de alto gabarito, como o Danilo falou, ele começou aí com o Eric Índio, que é fantástico. Em alguns clubes, eles trabalham, muitos deles no Esporte Clube Pinheiros, né? Um período e outro período na Rede Tênis Brasil, e outros academias e clubes, certo, Danilo? Isso, então, por exemplo, a gente tem a Magnólia, também já trabalhou no Pinheiros comigo, a Jennifer trabalha no Pinheiros, o Paulo, ele é um cara que ele veio conheço o Paulo desde criança. O Paulo é um cara que ele veio da recreação, né? Eu trouxe ele para trabalhar com a gente justamente pelo fato de a gente ter alguém que possa desenvolver bastante a ludicidade com o desenvolvimento motor, a coordenação motora, e ele é um cara muito bom nesse ambiente, né? Nessa área da educação física, né? Todos os professores aqui são formados em educação física, tem o CREF. O Luiz trabalha numa academia em Cotia, não trabalhou nos clubes, mas trabalha já numa academia em Cotia, são capacitados pela Confederação Brasileira também, com os módulos da Confederação. A Melry também já é formada, a única que ainda não é formada, mas se forma agora no final do ano, é a Miriam. A Miriam se forma agora no final desse ano, mas também já está ali fazendo os cursos da Confederação, já está em busca de conhecimento, e é isso aí, a gente tenta sempre incentivá-los a buscar cada vez mais conhecimento e estar sempre se atualizando, né? Então, o que eu posso fazer para ajudar sempre, eu tô fazendo, estou tentando ajudar sempre eles. E assim como eles sempre me ajudam também. Verdade. E também a gente não pode esquecer, Odênia, além de a WTA 220 do mundo em duplas, qual o seu clube de formação? A gente está esquecendo a dele. Não sei se ela pode abrir o áudio agora. Ela estava dirigindo. Oi, eu estou dirigindo, mas no áudio eu posso falar sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa. A minha formação, desde os 10 anos, eu fui militante e atleta do Esporte Clube Pinheiros. Hoje eu sou sócia de lá, então a minha formação foi do mesmo clube da maioria do pessoal. Fui atleta de lá. Legal, genial. Legal. Obrigado, viu? E aí... Não, e assim, a equipe que o Danilo formou aí acaba sendo a nossa parceira lá no Mané Garrincha também, e é uma equipe muito dedicada. Eu acho que esse é o segredo de um trabalho bacana, é quando você consegue juntar profissionais que gostam do que fazem. Não tem como ter um bom resultado se você não tem professores dedicados que gostam do que faz. Então, a gente consegue, tanto lá no Mané quanto nos polos, ter realmente uma equipe que faz a diferença. Fantástico. Não, eu sei, eu participo de várias, até chegar a ti, né? Então eu sei o quanto brilha nos olhos dessa turma. Gosto muito de coração, assim, todos eles, as famílias deles, são especiais, com certeza. Fantástico. Obrigado, viu? Aí, também, Silva, continuando as perguntas, insistindo nesse ponto, porque temos dificuldades com parcerias. Uma grande parte de professores prefere ter social, sabe? Acabam não indo para massificação, ou tentando alguma coisa mais... Isso lá lembrando, ela é de Fortaleza, né? Aqui muitas vezes a gente encontra alguns professores que preferem trabalhar com o público adulto, né? Mas é que assim, eu acho que o trabalho com a criança, ele acaba sendo, pelo menos no meu caso, para mim ele é muito gratificante, né?
Eu gosto muito de trabalhar com criança, trabalho com criança há muitos anos, mas tem que gostar. E aí eu acho que aí é aquela coisa, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, né? Então, tem os professores que realmente falam, pô, não é a minha praia, não é o que eu gosto de ficar ali trabalhando com criança. Então, tudo bem, tem espaço para todo mundo. Mas eu acho que talvez começando, talvez buscar, né? O que tem acontecido muito aqui em São Paulo, né? Principalmente no Pinheiros ali, o pessoal tem buscado muito estagiário, né? Então ele faz o primeiro contato com os futuros professores na época de estágio, na faculdade. Então traz o estagiário para a escolinha, ele faz um estágio na escolinha de tênis ali durante um tempo, 2 anos, e durante aquele período eles fazem uma capacitação, né? Aprendem a jogar tênis, alguns, os que mais que se interessam mais pela modalidade, às vezes até já fazem cursos da CBT ao longo do estágio, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que talvez o caminho possa ser esse, né? O que você acha, Eric? Eu o, acho que a busca acho que ainda na fase de estágio, acho que ainda talvez seja um bom caminho, né? O que você acha? Eu acho que é isso aí, é por aí mesmo, né? Também, se você quiser falar, abrir o áudio, fique à vontade, tá? Acho que é isso mesmo. Eu perguntei pro Eric aqui, porque o Eric é um cara que também sempre está em busca de novos profissionais, né? E trabalhamos junto um tempo e capacitou muitos professores aí nos últimos anos. Então, eu não sei, o que você acha, Eric, nesse sentido, assim? Será que o Eric gosta de trabalhar com criança? Você falou tudo aí, Dan. Eu acredito, né, literalmente na capacitação, né? E aí a gente faz perguntas básicas ali, né? Eu não sei se o Pato tá aí também, mas ele acho que até pode falar disso também, né? Sobre o quanto que ele gosta de tênis, o quanto que ele gosta de crianças, né? E a gente acredita literalmente ali no mindset da pessoa e na capacitação, né? O resto a gente consegue desenvolver, né? Sim. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu acho que ela falou que não consegue, não consegue abrir o áudio, tem que clicar no microfoninho, tá? Às vezes é difícil de achar, você tem que clicar na tela e depois no microfone. Se tiver no computador, aí fica mais fácil. Mas estou aqui pegando todas as dicas. Então ela quer montar uma massificação para ela lá. Que bom, né? Você Ela tá trabalhando lá. Né, Danilo? Ó, conta com a gente, que a gente puder te ajudar. Uma consultoria de graça ganhou, Tamires, aí. Vai crianças, né? Muitas crianças. Ô, Danilo, uma coisa que você falou, que a partir da fase 3 tem um reforço escolar, onde que são feitos os reforços escolares? Onde que é a sala de aula? Então, no Mané Garrincha, eles têm uma sala lá dentro do Centro Olímpico para as crianças fazerem um reforço. Aí tem uma equipe de pedagogos, tem uma ou duas pedagogas que fazem um reforço, né, com as crianças. Aí são aulas de português e matemática, né, para essas crianças. E aí cada polo nos seus estados tem a sua equipe ali, os seus professores que estão ali para fazer esse reforço escolar também. Mas no Mané eles têm uma sala, dentro do Centro Olímpico, ali tem uma sala reservada para as crianças. Legal, legal, legal. E ainda podem tirar uma foto com a Naná. A Naná Pois é. Fantástica, cara. A foto com todo mundo, ela dá abraço em todo mundo, ela é muito, muito simpática, cara. É muito simpática. Entre outras que estão lá, né, assim, do time competitivo, né? Você tem o convívio, né, no dia a dia ali, né? É bem legal. Quando nós conseguimos fazer atividade lá para que as crianças possam ver eles treinando, ou quando tem torneios aqui em São Paulo, que a gente fala para as crianças irem assistir, é bem legal. Ter esse contato com eles é bem divertido. As crianças gostam bastante. Verdade. Conectando com a Masterclass do Eric Índio, que foi a primeira de todas desse grupo, o Danilo e o Eric trabalharam juntos, e quando o Eric falou da metodologia Tennis for Kids, o Danilo, o Magnoli, todo Miriam, trabalharam também for Kids. Então, tem muito dessa metodologia do Tennis for Kids aplicada ali na massificação. Aplicada na massificação. Não tem como separar o joio do trigo, né? Os dois sempre viveram juntos aí, né?
começou falando, vocês pegavam Olha, bola? eu acho que então, na verdade eu pratiquei assim, acho que ninguém cria uma coisa sozinho, né? Então, acho que todo mundo ajuda, um ajuda o outro e assim vai desenvolvendo o trabalho de cada um, né? Verdade. Então, eu tô no Pinheiros, eu aprendo uma coisa com o professor do Pinheiros, eu vou lá na Slice, aprendo com o Eric, aí eu vou bater um papo com o Regis, aprendo alguma coisa com ele, e assim a gente vai fazendo. Aprendo com a Dênia quando ela tá lá no Mané. Então é sempre assim, tudo. Sim, a gente tá sempre aprendendo uma coisa nova com as pessoas. E aí é o que a gente vai. Nós vamos formando ali a nossa metodologia de trabalho, né? Nossa forma de trabalhar. Principalmente também, como eu falei, a gente falou com o Eric ali, nós temos aí a ideia de acreditar sempre na formação, na capacitação. Então, é um pouquinho de cada um, forma um professor novo, né? Eu falo muito isso para a Miriam, que é a mais nova aí no nosso grupo. Legal. É fantástico. E aí, por último das minhas perguntas, né, que como eu conheço bem, né, falar como é que estão os festivais e como é fácil, né, organizar os festivais, né, que você gosta. É uma alegria engraçada, divertida, né, mas dá um trabalho, né, mas é recompensador. Olha, a semana de festival é uma semana corrida, né? Porque é o, é, são as inscrições, formar a chave, encaixar o horário direitinho, montar a programação. Aí às vezes chove, muda tudo, ou quando não chove, aí algum diretor do parque fala: olha, você tinha 3 quadras, você vai ter só 2, aí volta a mudar tudo de novo. Mas assim, é muito, muito legal, é muito gratificante. No final você vê as crianças jogando, as crianças dando risadas, brincando. Tem umas que choram, mas é muito legal. Acho que faz parte tudo isso do aprendizado, né, de cada uma delas. O tênis ensina muito isso, né, essa resiliência, você lidar com a frustração. Eu falo que assim o tênis ele forma as pessoas. O jogador de tênis ele é um cara que ele consegue sair de qualquer situação, porque ele está acostumado a tomar a decisão sozinho ali dentro da quadra. Então ele está num jogo, ele não pode parar o jogo e ir lá fora ligar para alguém e perguntar: o que eu faço agora? Então ele tem que tomar decisão ali dentro. Então ele vem, desde pequeno, ele vem aprendendo isso, a tomar suas decisões. Falou: olha, a tentar analisar o cenário, o meu adversário tem um backhand mais fraco, eu vou explorar ali, ou vou tá dando certo, eu dar uma curta de rede, sei lá, enfim, ele vai criando saídas, né? Então é muito legal isso. E o esporte e o tênis ensina muito isso, leva a criança para virar adulto e leva isso para a vida. Então, o festival, a participação nos festivais é de extrema importância para a vida das crianças, né? Para o desenvolvimento ali é muito bom. Eu gosto muito. E o que você falou, é uma correria, é bem legal. É legal, ó. Isso aqui, eu tenho 3 desses aqui em casa, do Lolo. Um do Tennis for Kids aqui também, do Ed. E eu guardo isso aqui sempre, porque é uma amizade, é uma alegria, né? São dias que a gente passa dando risada, né? As amizades que a gente Nossa, nem fale. faz, né? As É histórias. muito legal. Ali você tá ali passar um domingo conversando, que nem às vezes no final do ano, estávamos assistindo as crianças jogar, estava sentado eu, a Dênia e a Silvia. Pô, eu nunca imaginava estar do lado de 2 pessoas assim do tênis ali, assistindo as crianças jogar, as nossas crianças jogarem. É muito legal, é muito gratificante, assim, é muito, muito bom ver a evolução deles a cada festival. Então você começa o ano de um jeito, termina o ano de outro jeito. Então a mesma criança começou ali na bola vermelha, às vezes já no metade do ano já está na bola laranja e vai evoluindo, assim, é muito legal de ver, muito legal de assistir, é muito bom. Eu gosto muito. Esse aqui, Dênia, você que entregou pro meu filho. E aí, ó, ela foi profissional WTA. Ele falou: é mesmo? Ele falou: assim, né? Então, tem essa aqui. Mas eu concordo com Ai, que fofo! eu concordo com você. Eu vi muita criança assim evoluir assim, ó, num tapa, né? Num tapa, assim, né? Já fundando bola, já angulando, né? Eu achei realmente começou assim e se dedica, né? Você vê que quando a criança gosta, né? Eu acho que E assim, são crianças que muitas vezes eles treinam apenas uma vez por semana. Então eles
estão numa aula com 15, e aí o professor tá ali e dá o seu melhor, e quando você olha a criança jogando daquele jeito, você fala, nossa, ele só faz uma vez por semana. Imagina se ele fizesse 2, se ele fizesse 3, né? Como ele poderia estar, onde ele poderia estar chegando. Então mas é legal, eu gosto muito do festival. Não, foi legal, divertido. Vocês trazem as medalhinhas, os troféus, dão camiseta para criançada, né? Às vezes tem doce, é uma diversão ali. É o dia inteiro brincando, né? Você conhece um monte de história de pais, os pais contam as histórias, né? Eu acho que... Nossa, e essa interação com todos os pais, né? Você vê o pai da Zona Norte que encontra o cara lá da Zona Leste, e aí você vai fazendo amizade. Então é bem legal, é muito legal. Não, legal. Esse ano nós vamos fazer 6 etapas. 6 etapas? Ó, tá bom, hein? Parabéns, hein? Tá animadão. Né? Vamos. Vai ser bem legal. Que legal, que legal. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Por favor, aproveitem. O pessoal já tem aqui, Luciana Hirose. Sensacional, ela mandou aqui, né? Se alguém quiser, por favor, abram o áudio, perguntem, o pessoal da massificação da Rede Tênis Brasil está aí, já tem informação, já tem o contato, já tem o direct do Danilo ali para, né, conseguir... Pode ficar à vontade, pessoal. Para indicar ou o filho, ou a filha, ou alguma pessoa que está querendo jogar tênis, né? É tênis gratuito, tênis para a vida, é a iniciação no esporte que pode chegar aonde Deus quiser e a pessoa... Como foi dito, é tênis gratuito, lá tem material, lá tem professor, só precisa levar uma garrafinha e um boné, mais nada. Quem tem condições de treinar em todos os polos pode ir. Então, a pessoa vai hoje no Jardim São Paulo, mas consegue ir na Moca na terça, consegue ir no Cepó na quinta, consegue ir... É que eu estou meio escuro aqui, porque eu estou na aula de jiu-jitsu do meu filho, por isso eu estou com a câmera fechada aqui, pessoal. Então, a família que consegue levar as crianças para outros polos, a criança passa a fazer 4 ou 5 vezes por semana. Então, também se desenvolve legal. Mas aí o polo é longe, mas na Zona Leste temos 2 polos. Então, se consegue ir na Moca e consegue ir no Serete, já aumentou o volume de treino da criança. Na Zona Norte tem 2 polos. Se consegue no Jardim São Paulo e na Freguesia, já aumentou o número de aulas para aquela criança. E assim as vidas vão sendo salvas, porque no fundo é disso que se trata, né? Salvar vidas através do esporte. Por isso que os professores fazem com tanto amor e com tanto carinho, porque eles sabem que aquela sementinha plantada vai florescer lá na frente. E é isso, já falei demais. Já. Não, imagina, a gente fazia isso com o Lolo. Falou com isso aí, parabéns, Paulo. O Cristiano Bobonati quer falar, filhão da Rede Tênis, né? Eu queria reforçar o que o Paulo falou agora. O Murilo é entusiasta do tênis, conheceu o tênis através da Rede Tênis, na bola vermelha ainda. Acho que ele não ficou na vermelha, acho que um campeonato. Daí o Danilo já falou, não, ele já vai para laranja, tal, mas não tem idade, não, vai para laranja, né? Tem tênis para laranja. Aí eu acho que o Cris brigou comigo nesse dia. Com 1 mês de laranja, ele perdeu para um menino de 14 anos, sei lá, alguma coisa assim, que era iniciante. Os iniciantes não têm grau de idade, né? Diferente da federação, é por nível de tênis, né? Só que daí um grandão já faz toda a diferença, né? Até amedronta. Mas ele jogou bem e tal, daí o Danilo falou assim, não, pode ir para o laranja. Aí fomos para laranja. Daí acho que em 1 mês de treino de laranja, o Paulo, a Miriam e o Danilo falaram assim, pô, Cris, tem lá no Serete, não quer ir mais um dia? Tá com vaga. Porque quando tá cheio, obviamente, a prioridade é para alguém que é de lá, né? Aí eles falaram, tá com uma vaga, você não quer ir na sexta? Aí eu coloquei o Murilo terça e sexta, né? Levávamos 2 parques para fazer esse bem bolado na laranja, mesmo não tendo idade. Aí ele ficou na laranja uns 6 meses, acho que no final do ano, novembro, dezembro, o Danilo falou assim, pô, Cris, vamos abrir, acho que, não sei se chama fase 3 ou não, no Mané Garrincha, estamos selecionando oportunidade, ele tá bem, ele tá jogando, ele tá em federação, tal, e entrou, tá no Mané Garrincha, hoje em dia já estamos lá quase 2 anos já,
2 anos e 3 meses lá, ele é bola verde lá, com uma equipe fora de série. Agora é o Luciano, né, professor lá também, da massificação, um dos mais novos integrantes, fora de série, um gentleman, né. Só tenho a agradecer, é isso mesmo, os caras falam é verdade, é gratuito, tem disponibilidade, os professores são fora de série, estão sempre querendo ajudar, apoiar da melhor forma possível, dar oportunidade. É isso aí, só tenho a agradecer. Valeu. Eu que agradeço. Então, ó, pessoal, resumo final. Quem quer aprender tênis tem como, não tem desculpa. Olha aí a Rede Tênis Brasil, chama o Danilo no direct, né? E seja feliz. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, então vamos encerrar aí. Cláudia quer falar? Cláudia, eu só quero aproveitar e agradecer e complementar o que o Cristiano falou, é bem isso mesmo. A Lô começou lá desde o início da Bola Vermelha, passou com todas as fases, com seus acertos, com seus erros, vai crescendo a cada dia. E para quem tem dificuldade escolar, o reforço escolar ajuda bastante. A Elô passou também pelo reforço. E a Dênia está aí de prova com as oportunidades que a Elô está tendo, vem apresentando melhora na escolaridade, e vale a pena. É um sacrifício tanto para as crianças como para os pais, que muitas vezes tem que conciliar trabalho, tem que fazer várias conciliações, mas eu acho que vale a pena o sacrifício, e eu acho que é a porta de entrada para quem tem vontade e quer aprender e participar de um esporte bem legal que é o tênis. Gratidão a todos aí pela oportunidade da Rede Tênis que está dando para a Elô e para os demais aí. Obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Eu quero só falar baseado nisso que a Cláudia falou. A Elô começou com a gente na fase 1, na escola Gomes Cardim, né? Sim, foi no Gomes Cardim, aí depois eu mudei para o Pedro Voz, e agora com essa nova fase que ela está de 3, eu precisei mudar de escola, porque, gente, é assim, no início fase 1 e 2 você consegue levar, mas depois que você vai evoluindo, você tem que tomar certas atitudes na vida, ver o que a criança realmente quer. Mudei ela de escola para meio período, para conciliar melhor os treinos, para que ela não ficasse tão cansada. Então, é que nem eu falei no início, é sacrifício de ambas as partes e vale a pena. É isso aí, parabéns, Cláudia, você é bem dedicada também. Obrigada, Dênia. É isso aí, pessoal. Mais alguém? Cristiano levantou a mão de novo ou esqueceu de levantar? Abaixar, acho que esqueceu de abaixar, isso. Tá bom, então, pessoal. Então, boa noite a vocês. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a equipe do Danilo, Dênia, de todo mundo aqui da Rede Tênis Brasil. Não tem desculpa agora para não jogar tênis, tá, pessoal? Tem aí, gratuito, professor bom, Eric Índio aí, ó, parceiro do Danilo aí, em todas as jogadas aí, né? É isso aí, gente. Que a gente vai construindo um tênis brasileiro melhor, né? Com boa vontade e bons projetos, excelentes projetos. Obrigado, viu, Danilo, do fundo do meu coração. É isso aí. Eu que agradeço, Regis, pelo convite. Oi? Obrigada, Regis. Falou? Valeu de convidar esse Danilo aí para falar tão bem como ele falou da gente. Obrigada da oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada a todos que estavam aí presentes. Danilo e o time de massificação moram no meu coração. São pessoas fantásticas. Merecem o melhor. Vocês também, você, o Lulô. Valeu, Danilo. Valeu, pessoal. Valeu, muito obrigado. boa noite, viu? pessoal. Parabéns. Tchau, Parabéns, gente. Boa noite, bom descanso. Tudo de bom para todos aí. Tchau, valeu. gente. Tchau. Obrigadão. Valeu.
Eu perguntar para ela se pode. Eu queria ver, olha, Tiago, você não sentiu mesmo? Será que você já sentiu? Olha, como se quer sempre. Colocar no som, de noite, tirar esse dizendo que é uma coisa, pode?